Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast sobre qualidade de vida e envelhecimento, ou melhor, sobre qualidade de vida e longevidade, mas um tipo de envelhecimento ativo e saudável. E nós vamos falar hoje sobre o papel, sobre a importância do idoso e as diferenças do perfil do idoso para a nossa sociedade ao longo dos últimos anos. Para falar sobre isso, nós temos aqui a doutora Natália Caminha, que é geriatra e paliativista médica aqui do Hospital Santa Isabel e também professora da faculdade aqui da Santa Casa. Tudo bem? Como vai a senhora? Muito bem, obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre esse assunto tão importante. O prazer é nosso. E também a professora doutora Suzy Fernandes, que é professora aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do curso de fisioterapia e também supervisora de estágio da área de saúde do idoso. Professora, como vai? Tudo bem? Muito bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e principalmente podendo aí dividir essa conversa com a doutora Natália. O prazer é nosso. Pessoal, vamos falar um pouco sobre essa questão do idoso na nossa sociedade. Primeiro que as últimas pesquisas mostram que a faixa de idade da nossa sociedade mudou, né? Nós éramos um país predominantemente de jovens, agora somos um país predominantemente de adultos e de idosos, menos jovens. Os nossos idosos também têm uma vida mais longa, né? A nossa qualidade de vida melhorou e a longevidade também avançou, que por um lado é muito bom, mas por outro começa-se a saber assim, o que faremos com esses idosos, com essas pessoas com 60 a mais em nossa sociedade. De um lado tem o perfil do idoso que não tem muita conexão com o resto da sociedade, mas por outro nós temos inclusive empresas que estão chamando pessoas 60 a mais para trabalhar porque precisam de qualificação na mão de obra. Sim. E precisam de pessoas especializadas e muitas delas são aquelas que se aposentaram e saíram das empresas. Uhum. Então, diante dessa mudança, qual o perfil do idoso na nossa sociedade, meninas? Como é que vocês poderiam me ajudar a definir esse papel para aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando agora? Quem começa? Pode ir, Natália? Pode, fica à vontade. Então tá. Então, assim, eu acho que nós temos atualmente, né, eu diria, dois modelos aí de idosos. Então, a gente tem uma faixa da população que é o idoso, que é robusto, que é ativo, que consegue continuar no ambiente de trabalho ou não, né? Não está mais no trabalho, mas consegue ocupar a sua vida, ocupar aí os espaços sociais e continuar tendo uma rotina, né? Então, acho que esse é um idoso que a gente tem visto crescer bastante. Por outro lado, a gente tem ali um idoso, né, que veio de uma situação anterior, então é um idoso que tem algumas comorbidades, que tem ali uma situação financeira assim, não tão adequada, né, para manter um envelhecimento ativo. Então, acho que a gente tem aí essas duas populações de idosos. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que isso vem mudando, né? Então, a gente estava ali fora conversando, né, Nath? Sim. A Nath usou um termo que achei interessante, né? A gente não tem mais aquele idoso, né, Dona Benta, aquela idosa Dona Benta, né? A gente tem um idoso mais jovial, né? Um idoso que... O idoso da praça, né? Que é jogar dama na praça. Isso, né? Isso começa a mudar um pouquinho esse cenário, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está numa época em que a imagem que a sociedade tem dos idosos está mudando para melhor, ainda bem. Eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer, mas a impressão que eu tenho é que os idosos, eles, nas últimas décadas, eles tendiam a ser muito invisibilizados. Então, eles eram vistos como talvez uma população que não era tão economicamente ativa ou produtiva diante do mercado de trabalho, e esses idosos tendiam a ficar mais reclusos e se envelhecia menos e se envelhecia pior do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem mais informação, as pessoas vivem mais e melhor, geralmente, e a gente está vendo que os idosos eles estão se apropriando mais do protagonismo da própria vida deles. E a sociedade está, aos poucos, dando espaço para esse idoso poder viver
até o fim, viver e desfrutar da vida com tudo que ela tem a oferecer. Então, eu acho que a gente está mudando um pouco esses paradigmas, esses estereótipos do idoso. O idoso, ele não só está voltando ao mercado de trabalho, como ele está saindo mais de casa, ele está fazendo novas amizades, ele está começando atividades novas, ele está se arriscando mais, ele está se expondo mais de uma forma muito positiva. E eu acho que nunca houve uma época tão boa para ser idoso como hoje em dia. Por mais que sejam experiências muito novas, que a gente até pouco tempo atrás era o país do futuro, era o país dos jovens, agora o futuro chegou. Esses jovens são adultos e virando idosos, e a gente agora, acho que precisa se debruçar sobre como é que a gente vai legitimar essa parcela tão grande e tão importante da população, como é que a gente vai dar condições para essa população ter propósito, para eles poderem ser quem eles são até o fim. E com saúde, né? E com qualidade de vida. Eu acho que essa é a grande questão. Sim, né? Não basta viver mais, a gente tem que viver melhor também, né? Eu tive há alguns anos visitando um amigo no Rio de Janeiro e aí fiquei encantado em ver a mãe dele, que na época tinha 94, 95 anos, uma senhora absolutamente ativa. E aí eu brinquei com ela, falei, nossa, que legal, tal, e eu gostaria de saber o que a senhora toma para ser... E é super ativa, ia no baile, ia na praia, é uma situação assim fora do normal. Ela virou assim e falou, meu filho, é que eu tenho vitamina R. Falei, vitamina R? Que vitamina é essa? É rua. Eu não paro em casa nem um minuto. Ficar aqui dentro presa, que nada. Eu vou o dia inteiro pra rua, eu vou ver minhas amigas, eu vou visitar meus amigos, eu vou na biblioteca, eu vou na loja, eu vou fazer tudo. E ela ia caminhando, ia fazer. Então isso é uma demonstração de como nós mudamos, né? Daquele idoso que ficava recluso, né? Que era o vovozinho que ficava na cadeira de balanço, ali meio que aguardando um fim. Hoje ele é absolutamente ativo. E muitos desses idosos hoje são tão ativos que são parte do valor que entra na casa, né? A aposentadoria desses idosos muitas vezes é o que mantém parte da casa, porque às vezes filhos, noras, netos vivem ali não por uma opção, mas por necessidade, porque é o idoso que mantém. Quer dizer, o idoso ainda se mantém como chefe de família muitas vezes, né? Seja ela ou ele, né? Quer dizer, há uma mudança comportamental de como vemos esse idoso. Será que as famílias conseguem ver esse idoso de forma diferente? Eu acho que começa a caminhar para isso, né? À medida que a gente vai vendo o idoso cada vez mais longevo, né? Eu acho que essa é a ideia, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, quando preconiza o envelhecimento ativo, né? Então, eu acho que isso é algo que vem mudando. A gente não consegue ainda, quando a gente está falando de Brasil, principalmente, né, um país deste tamanho, com uma estrutura muito diferentes, né? Então a gente falava ali fora até um pouco disso, sobre a questão dos determinantes sociais, que são fundamentais para que todas as pessoas, de certa forma, vivam aí com qualidade de vida. Mas a gente acha que, de certa forma, isso vem melhorando, né? Então é interessante a gente pensar não apenas no idoso que está na rua, como você falou, mas alguém que mantém a família muitas vezes, mas alguém que é um consumidor, né? É alguém que viaja e pode viajar, né? Enfim, então eu acho que assim, de uma maneira geral, não apenas as famílias, mas o mercado de uma maneira geral começa a ver nessa pessoa idosa, na população idosa, né? Um nicho aí. E aí, a partir daí é que a gente tem a expectativa de que isso vá melhorando, né? E a gente tem um papel fundamental, né? A medicina evoluiu terrivelmente, então, terrivelmente, foi horrível. A medicina, né? Tremendamente, eu não usei muito bem a palavra, Fica tranquila. A fisioterapia também, né? Tem uma participação extremamente importante no sentido de estimular essa capacidade funcional, que é o que a gente fala, né? Envelhecer cada vez mais, mas cada vez mais ativo, funcional. Né? Então, preservando não só a capacidade cognitiva, mas a independência, né? De tomar decisões, mas conseguir executar essas decisões. Eu acho que isso é fundamental. A gente estava conversando ali que, por exemplo, acho que
até dá para traçar um paralelo entre a forma como o idoso é visto nas sociedades ocidentais e nas sociedades orientais. Porque, por exemplo, no Japão, nessas outras sociedades, o idoso ele é reverenciado. Sim. Ele é visto como o sábio daquela família, como a pessoa que vai orientar todo mundo, que vai mediar conflitos e tudo mais. E isso também tem a ver com envelhecer melhor, com você legitimar o papel daquele idoso dentro, seja do núcleo familiar dele, seja da sociedade onde ele está inserido. A Suzy falou a questão do mercado e tudo mais. Até um tempo atrás, a gente só via idoso em propaganda de remédio, de adesivo para dentadura, de empréstimo consignado. Aparelho auditivo. E hoje em dia, a gente está vendo que não, que eles querem muito mais que isso e estão certíssimos. E eles merecem ter isso. O tanto que a sociedade que está em volta estigmatiza positivamente ou negativamente o processo de envelhecer tem um impacto, assim, imenso na qualidade do envelhecimento daquela pessoa. A gente aqui no Brasil, que a gente é uma sociedade que é um dos que mais faz procedimentos estéticos rejuvenescedores do planeta, olha como é difícil envelhecer nisso. Além do mais, os determinantes sociais de saúde, existe esse recorte da realidade social que faz o envelhecimento no Brasil ser extremamente precário em determinadas áreas. Então, eu acho que quanto mais a gente tem essa iniciativa de conversar a respeito, pensar como a gente pode fazer essas pessoas se sentirem mais protagonistas da própria vida, melhor. E lembrando que um dos estudos mais longos que se tem notícia é um estudo da Universidade de Harvard, que acompanha... O estudo já está durando aí 80 e poucos anos, já está na 4ª geração de pesquisadores. E aí acompanhou vários jovens de vários backgrounds, assim, e aí foi avaliando a qualidade de envelhecimento deles. E aí foram ver... por volta dos 50 anos, o que é que vai impactar mais na qualidade do seu envelhecimento? Muita gente pensava que era a condição financeira, que era o mercado de trabalho, e foi visto que não. São os vínculos que esse idoso mantém em sociedade, em núcleo familiar, é o senso de propósito que aquela pessoa tem. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar com estigmas, com características e com visões positivas do envelhecimento, do tanto que essa fase pode ser rica, cheia de experiências novas, cheia de aprendizados, cheio de nuances. Quanto mais a gente fala e valida isso, melhor tende a ser para todos nós. Todos nós, um dia, se tudo der certo, vamos virar idosos. Então, a gente precisa mesmo começar a olhar para essa fase da vida de uma forma diferente, mais agregadora. E a gente precisa, no Brasil, pensar como a gente vai mexer em cidades, em mercado de trabalho, em mercado consumidor, em aparelhos culturais, como é que a gente insere essa população, porque eles merecem estar inseridos no máximo de coisas possíveis, eles estão ali, tão vivos e estão querendo desfrutar da vida. Então, acho que isso é um momento super importante. Um podcast para a gente discutir isso, trazendo várias visões e levando isso a, talvez, ouvintes que nunca tinham parado para pensar nessas questões. Isso é super importante, porque isso vai impactar diretamente na nossa vida, na vida dos idosos que estão ao nosso redor e o céu é o limite. Eu acho que a gente está falando de papel social, né? Isso. Eu acho que a gente está falando de que papel social o idoso brasileiro tem dentro, né, do país. Eu acho que é essa a questão, né? E que não é uma questão de favor, né? Não, muito porque, pelo contrário. Ao contrário, nós estamos falando de alguém que é ativo, que validou, que participa, né? que validou, teve uma história. Isso. Né? Eu fico pensando assim, né? A medicina evoluiu, né? Eu tenho que corrigir o que eu falei antes. A medicina evoluiu muito, né? E isso permitiu que a gente alcançasse essa longevidade, né? Então, eu acho que isso é o lado, vamos dizer assim, biológico do envelhecimento. Mas a gente tem que sair desse lado biológico agora, que está bastante evoluído, e olhar um pouquinho para esse lado social, psicológico, né? De validar o envelhecimento. A pessoa, eu acho que quando a Natália fala aí dessa questão do Oriente e Ocidente, eu acho que é isso, né? Eu acho que o papel que o idoso tem nas culturas orientais é algo assim
espetacular, né? A maneira como ele é respeitado, né? No Brasil é o contrário, né? Quem vai ficar com o papai ou a mamãe doente. Exato. Né? Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem, quando, na verdade, né, no Japão não é bem assim, né? E aí eu ainda vou pegar o seu gancho, Suzy, porque da mesma forma como a gente tem dificuldade de acolher o envelhecimento na hora que ele chega na nossa vida, seja por meio dos nossos pais, que a gente de repente está virando cuidador dos nossos pais e tudo mais, a gente tem uma dificuldade de encarar o nosso próprio envelhecimento e a nossa própria finitude também. E talvez a dificuldade de reconhecer o envelhecimento seja o quanto isso é um tabu também. O quanto a gente reconhecer que a gente está envelhecendo também implica em a gente reconhecer que a nossa finitude existe. E são temas que são profundamente evitados na maior parte das rodas de conversa, mesmo entre idosos. Como eu trabalho nessas duas frentes, eu trabalho com geriatria e com cuidados paliativos. E a gente não conversa sobre essas coisas, sobre o que é que você quer para a sua vida, qual é o seu propósito. A gente sabe que a gente tem um tempo limitado aqui. O que é que a gente quer fazer e como a gente pode tornar a nossa vida o mais significativa possível para a gente. E eu acho que o fato de a gente, primeiro, reconhecer que estamos envelhecendo e reconhecer que o nosso tempo aqui é finito, isso muda a forma como a gente se comporta em sociedade, como a gente enxerga um processo de adoecimento, como a gente enxerga as vulnerabilidades que vão aparecendo. E eu acho que quanto mais a gente conseguir tornar essa discussão produtiva e leve na medida do possível, maior é o ganho para todo mundo. Sim. E tem uma questão importante que também é o fato de que nós também é um tabu e nós empurramos parte desse mundo do idoso ou dos mais velhos também para um processo de tentativa de rejuvenescimento à força, né? Exato. Então vamos fazer procedimento cirúrgico, vamos pôr botox, vamos pintar o cabelo, vamos trocar o olho, não sei o quê. E na realidade, muitas vezes o mais legal é o envelhecer, né? Eu vejo, por exemplo, a Fernanda Montenegro com os cabelos brancos, a mesma voz, o mesmo perfil, né? As mesmas marcas do tempo que ela não tenta esconder. Eu acho isso muito bonito, né? Claro, é uma atriz famosa e tal, mas imagina, é um mercado em que a beleza conta muito, né? A beleza jovem. A beleza jovem, né? Isso, Porque jovem. está na TV, está no meio artístico, e de repente ela faz exatamente a contramão disso. Não, olha, eu envelheci, estou aqui, é assim. E eu acho que isso é importante porque nós também empurramos o idoso meio que num caminho sem volta, de que, olha, não, tem que fazer exercício, tem que comer, tem que fazer não sei o quê, porque você tem que ficar bombadão, você tem que ser bonitão, agora vão pôr botox, agora vão pintar o cabelo, vão fazer tatuagem de não sei o quê. Então, também a gente cria um tabu para empurrar essa pessoa, esse nicho para um mercado que, na realidade, ele não quer, né? Ele está sendo meio que impulsionado. Como é que vocês avaliam isso? Eu acho bastante complicado, né? A gente estava conversando. Hoje a gente vê assim, o envelhecimento, né? Se a gente for pensar do ponto de vista biológico, você nasceu, já está envelhecendo. Sim. Mas a partir dos 30 anos, você, né, tem ali, digamos que você está biologicamente completo. E dali para baixo, você começa a declinar. É ladeira abaixo. Então, aí você tem uma opção, ou você tem um declínio, né, acidentado, né, que até outro dia era doença, né? Agora, hoje, esse envelhecimento acidentado é marca. É cabelo branco, é falta de músculo, que é fundamental. Sim. Só que não é uma falta de músculo para aquele nosso desejo de manter a capacidade funcional. Não, é para ficar bombado, né? E aí a gente vai para um lado que é o excesso. Isso. Então, a gente está vivendo... É um estereótipo. Né? A gente está vivendo um momento, eu acho, que é divisor de águas, porque a gente tem um excesso de cultura beleza. Eu acho que quando a Natália traz aí que nós somos um país que tem mais procedimentos estéticos, é disso que a gente está falando, né? Então, acho que a gente está bem dividido ali, né? Então, de um lado, você tem essa cultura exagerada da beleza, do culto à juventude, e do outro lado, você vem acompanhando, né? Vem aí uma galera mais velha, e eu me coloco nesse lugar, dizendo assim, não precisa fazer isso. Entendeu? Eu estou aqui, Fernanda Montenegro. Então, você está ali num momento divisor de águas, eu entendo assim.
que eu acho que a gente tende a esclarecer as pessoas, né? Eu acho que é importante essa atividade física, é importante você se manter saudável, mas com cautela, né? O que eu sempre tento discutir com os pacientes é que, olha, eu preciso, para me ajudar no seu tratamento, a minha parte é essa e a sua é fazer atividade física, é se alimentar bem, não para combater o envelhecimento, mas para poder envelhecer bem, para acolher esse envelhecimento e se adaptar a essa nova realidade que vai exigir novas coisas do seu corpo e como você pode envelhecer sendo funcional, tendo autonomia, tendo capacidade de fazer as coisas que você gosta da melhor forma possível. Então, por exemplo, quando a gente recomenda que um idoso faça atividade física, não é para ele ficar com os músculos torneados e ficar com um corpo esteticamente jovial, digamos assim. É para que ele possa sair para passear com a família, é que é para ele possa tomar banho sozinho, brincar com os netos, tomar banho sozinho, fazer uma viagem que ele queira. Funcional, né? Exato, para que você possa desfrutar da sua vida de forma ativa, da melhor forma possível. Mas é um discurso que, de fato, é muito fácil desvirtuar isso. E ir para o campo de, não, a gente precisa fazer uma harmonização, a gente precisa fazer uma coisa que esteticamente te torne mais agradável aos olhos dos jovens. E não tem que ser assim. Tem uma coisa curiosa que uma vez contaram, mas são poucas as pessoas que pensam assim, né? De uma maquiagem. Então, a pessoa estava fazendo uma maquiagem e saiu borrada, era uma pessoa idosa. E aí a outra, não, fulana, você não viu? Olha, você está toda borrada. E ela disse assim, olha, quem me olha, né, não enxerga. E quem enxerga, não me olha. Então, é um pouco isso, sabe? Essa questão, assim, do idoso conseguir, né, alcançar essa independência funcional e essa autonomia. Eu ia até fazer uma pergunta aqui para a Natália, em termos de como a geriatria vê isso, né? Porque eu fico pensando assim, eu, pelo menos, né, quando eu dou a minha aula ali com os meus alunos, né, e quando eu falo do declínio funcional, do aspecto biológico ali dos 30 anos, eu acho, isso é um achismo, não tem ciência nisso, que se as pessoas, a partir de uma determinada idade, né, 40 anos, começassem a consultar o geriatra como clínico geral, talvez isso fosse uma saída. E eu aproveito fazendo um gancho aqui. Você não percebe um certo preconceito na busca do geriatra? Porque aí o cara vai falar assim, putz, você tá indo no geriatra? Pô, tá velho, o que é isso? Completamente. É uma especialidade estigmatizada. Os pacientes, eles têm muita resistência em começar a ir para o geriatra. Até porque, até alguns anos atrás, meio que a figura do médico de referência do idoso era o cardiologista, na maioria das vezes. E aí, hoje em dia, quando o paciente marca uma consulta para o geriatra, parece que ele está reconhecendo que o envelhecimento chegou e para algumas pessoas isso pode ser muito difícil. Exato. E às vezes chegam pacientes assim com já teve paciente que chegou no consultório assim com 78 anos e eu acho que está na hora de começar a passar com geriatra. E assim, hoje em dia, a própria Sociedade Brasileira de Geriatria, ela preconiza que as pessoas comecem a passar com geriatra antes. Sim, porque, assim, grosso modo... Aos 30 é uma boa idade. Eu acho. Aos 30, não sei. Talvez não. Mas assim, a partir dos 40, 45, tem muitos benefícios. Porque o geriatra, eu vi essa vez uma frase, e para mim faz todo sentido. O geriatra, ele não é um especialista no velho, ele é um especialista no envelhecimento. Então, quando você chega antes, a gente consegue programar muitas coisas, a gente consegue prevenir muitas coisas, a gente realmente tem um impacto muito grande na qualidade do envelhecimento. Então, se você conseguir chegar um pouco antes no geriatra, é melhor, até porque o envelhecimento, a idade cronológica é um parâmetro muito frágil para a gente, porque o envelhecimento ele é muito heterogêneo. Então, você tem pacientes de 70 anos que têm uma saúde muito melhor do que outros de 60. Então, para a gente tentar, às vezes chega paciente no meu consultório com 65 anos, mas ele já tem 20 anos de diabetes descompensada, insuficiência cardíaca, já está com declínio cognitivo. E aí chega, a gente
tenta otimizar o máximo possível, mas muitas oportunidades já se perderam. Então, se a gente consegue lidar com o envelhecimento de uma forma mais leve, a gente consegue se cuidar e se programar melhor para envelhecer também. Então, para você poder pensar o que é importante para mim, eu quero fazer uma viagem. Por exemplo, tem pacientes já tive paciente que foi no consultório e disse, não, eu vim aqui porque eu sinto muita fraqueza e o meu sonho é fazer uma viagem com os meus filhos e meus netos. Eu quero fazer ano que vem. Então, o que é que você pode fazer por mim em um ano? E aí a gente fez, geriatria é uma especialidade, a Suzy sabe muito bem que assim, não existe geriatria sem uma equipe multi. Justamente porque o envelhecimento é tão complexo, você nunca vai conseguir cuidar de um idoso sozinho, só um profissional. Então, a gente montou um plano, a gente viu tudo que dava para otimizar na saúde, a gente fez intervenções nutricionais, intervenções de fisioterapia, de fisiatria para reabilitar e tudo mais. E esse idoso, ele ganhou muita performance e ele foi na viagem com a família dele. E assim, é uma coisa que, se ele não tivesse reconhecido que existia aquela limitação, ele não teria conseguido fazer nada em relação a isso. Mas tem a ver com uma percepção também, um autoconhecimento. Sim, né? Primeiro que o velho é sempre o outro, né? A minha mãe, ela dizia mesmo assim, quando eu tinha 30 anos, eu achava que 60 anos era um velho. Hoje em dia eu vejo que 60 anos é um garoto, sim. Tem muito tempo de vida ainda. Sim. E isso passa muito pela dificuldade da gente de reconhecer que a gente também está envelhecendo e a gente precisa se preparar para isso. Mas eu acho legal quando você fala isso, né? É de novo mudança de pensamento, de paradigma. A gente não faz planejamento financeiro quando pode, né? Então você não vai lá e fala, olha, né? Você estava falando, eu estava lembrando aqui. Você vai lá, o que você quer daqui a 2 anos? O que você quer daqui, quando você aplica o dinheiro ali, o pouquinho que você tem, quanto que você economiza? Então, acho que nesse sentido, você começar com um plano, né, assim, como que eu quero envelhecer? Como é que eu quero chegar aos 60, aos 70, 80, né? Eu acho que isso é muito legal. A gente está numa sociedade em que ainda existe muito aquela falácia do quem procura acha. Eu não vou no médico porque eu estou me sentindo bem. Prevenção, então, eu não vou procurar nada porque vai que eu acho alguma coisa e não vou poder fazer mais. Exatamente. E hoje em dia a gente sabe que não, que tem muita coisa para ser feita. Mesmo quando está tudo bem, tem muita coisa que dá para a gente otimizar. E na realidade, aproveitando o que a Suzy disse, o processo de envelhecimento é um investimento. Né? Se você investir de forma correta, você vai chegar lá na frente com mais condições. Com mais condições, Se você não investir, se você não poupar, não fizer o trabalho correto, simplesmente não vai dar, né? Exato. Vai chegar lá na frente sem condições. Sim. Acho que a gente pensando aqui, né, uma com forma quem mais a gente está simples, falando, né? E de uma forma mais simples, eu acho que essa é a ideia, né? Sim. De investir no seu envelhecimento. Como é que você quer chegar lá? Exatamente. Eu acho que a partir do momento em que a gente reconhece e valida e acolhe o envelhecer, eu acho que o saldo final é muito positivo. Até porque eu estava comentando com a Suzy que tem uma entrevista da Jane Fonda, que é uma atriz americana belíssima e super funcional, tá aí na casa dos 90 anos e atuando, ela é ativista pela causa animal e tudo mais, e ela estava falando que ela divide a vida dela numa entrevista, ela falou que divide a vida dela em 3 atos, que o primeiro ato foi do 0 aos 30, o segundo dos 30 aos 60, e o terceiro ato está sendo dos 60 até... quando der. Até quando der. E aí ela falou que para ela é como uma peça de teatro. E é justo o terceiro ato que você vai fazer, assim, um círculo que muitas coisas vão se encaixar na sua vida, que você vai aplicar muitos aprendizados. É nesse momento em que você percebe o quanto você teve de crescimento pessoal, o que você quer para a sua vida. Você consegue concatenar tudo que toda a sua bagagem de vida te trouxe até aqui. Então, o envelhecer, a terceira idade, que qualquer nome que a gente dê, pode ser uma fase muito bonita. E produtiva. E muito rica de vivências, rica de cultura, rica de experiências. E não só para a pessoa, para a família, como para as empresas, para a sociedade, para governos, enfim, para várias instituições. Sim. Meninas, a história está ótima, a gente poderia continuar aqui discutindo vários aspectos, mas eu quero agradecer
a professora doutora Suzy Fernandes, que é professora aqui do curso de Fisioterapia da UPM, também supervisora de estágio da área de saúde do idoso. Professora, obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço, muito obrigada. Foi um prazer, Álvaro. Foi um prazer conhecer a Natália e que a gente possa tornar essa nossa conversa aqui, né, algo mais produtivo e efetivo daqui para frente. Para todos nós. Também quero agradecer a doutora Natália Caminha, que é geriatra e paliativista, né? Nome difícil, mas saiu. É médica aqui do Hospital Santa Isabel e também professora da Faculdade da Santa Casa, aqui em São Paulo. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, por essa conversa. Adorei te conhecer, Suzy. Que acho bom, que quando também. a sintonia bate, a gente consegue agregar muito uns aos outros e fiquei muito feliz com essa experiência. Obrigada, Álvaro. Eu que agradeço. E para você que está nos acompanhando, nós teremos mais informações sobre envelhecimento saudável, sobre qualidade de vida nos próximos programas. Foi um prazer estar com você. Até a próxima.